Porque seguimos falando de economia, agora com entrevista. O PIB, como o Naka falava para a gente, cresceu 1,2% no primeiro trimestre deste ano, na comparação com os últimos 3 meses de 2020. Foi o terceiro resultado positivo depois das quedas verificadas no ano passado. Esse crescimento observado nos 3 primeiros meses deste ano deixa o PIB no patamar do quarto trimestre de 2019, no período pré-pandemia. É um cenário que vamos agora abordar com o Gessner Oliveira, ele que é economista, sócio da Gol Associados e professor da Fundação Getúlio Vargas. Gessner, que bom te receber, uma boa tarde. Muito boa tarde, Carol. Um prazer enorme conversar com você, com o Evandro e com aqui os espectadores da CNN. Prazer é nosso, Gessner. Bem, eu começo trazendo essa perspectiva para o futuro, olhando já lá para frente. O Fernando Nakagawa citava os grandes receios daqueles que apontam riscos. E o próprio Ministério da Economia já sinaliza que a crise hídrica pode sim impactar nessa projeção positiva para os próximos meses. Crise hídrica é o que mais dá dor de cabeça nesse momento, Gessner? Olha, Carol, eu diria que é um dos fatores, eu concordo com o Fernando, que é um dos fatores que é um grande ponto de atenção. E a razão é que as expectativas inflacionárias, ou seja, aquilo que o mercado espera para a inflação esse ano, já são elevadas. Então, hoje nós temos uma expectativa, a mediana das expectativas do mercado, de 5,31%, é maior do que o teto da meta. Lembrando que os espectadores da CNN que o teto da meta é 5,25%. Portanto, a inflação já está acima, né? E a crise hídrica, o impacto dela, não esperamos um efeito tão radical quanto foi, por exemplo, no ano de 2001, porém, com uma elevação dos custos de energia nas contas de luz que a gente já está vendo. Lembrando que a conta de luz no índice oficial de inflação é cerca de 4,25 pontos, ou seja, pesa bastante no bolso do consumidor e, consequentemente, na inflação. Então, essa pressão inflacionária pode obrigar o Comitê de Política Monetária a elevar os juros e, consequentemente, reduzir o ritmo de crescimento. Mas é um ponto de atenção. Até agora, uma previsão de um PIB ligeiramente superior a 5% esse ano, o que, como vocês mostraram muito bem, voltaria ao nível da pré-pandemia, parece a projeção mais razoável. Ô Gessner, esse número ficou acima do que foi estimado lá, né, pelos economistas, principais institutos do país. E aí nós tivemos alguns itens como os principais responsáveis, como o agronegócio, que nós acabamos de discutir, com 5,7%, e a importação também, com 11,6%, principalmente em relação a insumos para a produção de vacinas. Está explicado pelo momento que a gente vive. De que forma que esses setores ajudaram, então, a elevar e manter o número acima do que foi estimado lá atrás? Olha, certamente o setor de produção de vacinas certamente ajudou. Agora, a verdade é que as projeções erraram ao não considerar 2 fatores importantes. Primeiro, uma adaptação das cadeias produtivas à pandemia. Economia e pandemia começaram a se dar melhor. Quer dizer, obviamente, a pandemia compromete muito o crescimento, mas a verdade é que muitas cadeias produtivas conseguem continuar operando mesmo com as restrições, mesmo com a pandemia, né? Então, esse é um fator. Um outro fator importante é que as restrições não foram tão fortes quanto os nomes sugeriam. Na verdade, por diversas razões, a restrição à circulação das pessoas, etc., não foi tão severa. Consequentemente, a economia se recuperou e, como você falou, o agronegócio continua pujante. O primeiro trimestre é tipicamente um trimestre bom para o agronegócio, e daí esse crescimento de 1,2%, acima de uma média das projeções do mercado, que estava em 0,7%. Portanto, foi uma surpresa, como a gente viu essa semana, foi uma surpresa positiva, né?
Gessner, Fernando Nakagawa está conosco nessa conversa. Naka, por favor. Obrigado, Carol. Professor, queria ouvir o senhor sobre o mercado de trabalho. Quando é que essa economia que cresce a um ritmo que surpreendeu os economistas, né, ao longo dos últimos meses, vai começar a gerar empregos, novos postos, não só postos formais com carteira assinada, de modo a gente ver uma queda efetiva do desemprego. E o senhor mencionou essa preocupação com os preços relacionados à energia elétrica. Aproveito para perguntar uma segunda aqui, para perguntar uma coisa para o senhor. O senhor acredita na possibilidade de um tarifaço de energia elétrica em 2022, 2023? Porque uma parte dos aumentos que deveria ter acontecido no ano passado e neste ano já está sendo empurrada pela ANEEL. Queria entender um pouco o que o senhor acha sobre esse cenário de preços da energia nos próximos anos. Olha, os preços da energia, eu esperaria uma pressão forte, Fernando, pelas razões que você apontou e pelas razões também que a Carol levantou, a questão da crise hídrica, que obriga o acionamento das térmicas com um custo bem mais elevado, né? Isso, inevitavelmente, coloca uma pressão de custo e, naturalmente, isso vai chegar nas tarifas. Seria desejável que houvesse uma suavização dessa correção tarifária para que não houvesse um impacto tão forte sobre os preços, que já estão bastante pressionados, né? Mas então, eu acho que aí nós temos uma questão. Agora, a questão do desemprego, você apontou muito bem antes, são quase 15 milhões de pessoas desempregadas no dado oficial do IBGE. Se nós levarmos em consideração aquelas pessoas que não conseguem a ocupação plena que elas gostariam, elas estão na categorização do IBGE chamadas de subocupadas, e levar em consideração também o desalento, aquelas pessoas que desistiram de procurar trabalho, infelizmente a gente chega a algo próximo a 30 milhões de pessoas. Então isso explica, inclusive, porque que o consumo das famílias caiu, né? Foi um componente do PIB que caiu, provavelmente no segundo trimestre também deverá ter um comportamento ruim, e isso limita naturalmente a nossa capacidade de crescimento. E a gente sabe que o mercado de trabalho é o último a reagir. Quer dizer, as empresas hoje falam assim, será que eu invisto, será que eu não invisto, será que o Brasil vai crescer, não vai crescer? Com toda essa incerteza, há uma espera, até que você contrate novas pessoas, há uma espera grande. Então, eu só esperaria uma recuperação no mercado de trabalho mais sensível em 2022, 2023, se houver perspectiva de crescimento. Agora, essa perspectiva de crescimento pode existir. Um fator muito interessante que está ocorrendo no Brasil é o aumento do investimento em alguns segmentos de infraestrutura, a despeito de todas as incertezas. A gente viu o que aconteceu com os leilões do saneamento, são outorgas e investimentos previstos muito elevados, né? Nós tivemos já mais de 50 bilhões de investimentos previstos com os leilões já realizados. Agora, isso quer dizer que se houver realmente aumento do investimento, haverá aumento de emprego. Mas ainda é uma expectativa, a gente precisa superar todos esses pontos de atenção da inflação e, obviamente, da vacinação, né? Uma imunização do país no terceiro trimestre seria crucial, porque isso geraria uma onda de otimismo, sobretudo no próprio consumo das famílias, que hoje estão muito retraídas, mesmo numa situação mais adversa no mercado de trabalho, com a perspectiva de vencer a pandemia, etc., isso daria um alento muito grande e o consumo das famílias poderia crescer bem no terceiro e quarto trimestres. Acho que a Basília Rodrigues também tem uma pergunta, professor. Basília, fique à vontade. Oi, tudo bem, professor? Muito obrigada pela entrevista. Há pouco a gente viu aí declarações do presidente da República aventando, então, essa possibilidade do Brasil virar o maior produtor de alimentos de todo o mundo. Isso é muito bom para o nosso agronegócio, mas eu gostaria de saber do senhor, do ponto de vista econômico, o que o Brasil tem que tomar cuidado para chegar a com que o Brasil precisa tomar cuidado para chegar a essa posição
exposição, né, levando em consideração a inflação e também ao mercado interno, né? Há pouco a gente viu, eu falo há pouco aí, em 2020, uma explosão no preço do arroz, justamente porque a gente estava vendendo muito lá para fora e por questões internas também encareceu o preço desse alimento tão importante na nossa mesa aí, na mesa do brasileiro, enfim. Se a gente virar o maior produtor de alimentos do mundo, isso pode gerar consequências negativas aqui para dentro também? Olha, Basília, eu acho que não, mas eu acho que você apontou muito bem que há problemas de cobertor curto, né? Tem um lado positivo do aumento do preço dos produtos exportados, que isso reforça as nossas exportações, melhora o desempenho do nosso agronegócio e, como o Evandro apontou, no primeiro trimestre foi o agropecuária que apresentou maior taxa de crescimento. Então, esse é o lado positivo da questão, mas tem o lado negativo, que isso aumenta os preços, repercute nos preços domésticos, encarece a alimentação, sobretudo para as camadas mais pobres que têm nos alimentos uma grande parcela do seu orçamento. Então, a gente tem que conviver com essas tensões. Agora, o Brasil, eu estou convencido, e já tivemos a oportunidade de conversar, estou convencido que o Brasil pode resolver dois grandes problemas do planeta. O problema da fome, sendo uma agricultura extremamente produtiva, e o problema do aquecimento global, sendo um país que talvez seja o país com maior possibilidade de redução da emissão de gases de efeito estufa e com um efeito sobre o clima extremamente positivo para o planeta. Agora, nós precisamos fazer um dever de casa, infelizmente o presidente não assinalou esse aspecto. Nós precisamos resolver um dever de casa que é combater de maneira obsessiva e determinada o desmatamento, né? E o uso da terra inapropriado é o problema do Brasil, porque nós temos uma matriz elétrica extremamente limpa, ela precisa ser diversificada para evitar esse problema que a Carol apontou, da vulnerabilidade ao regime de chuvas, né? Porém, nós temos uma matriz muito limpa. O nosso problema é o uso da terra, né? E nós podemos expandir a agricultura sem desmatamento. Pelo contrário, eu acho que o nosso agronegócio será tanto mais pujante quanto melhor a nossa política de meio ambiente, porque os nossos produtos terão muito mais aceitação, serão muito mais valorizados se nós demonstrarmos para os consumidores mundiais, por exemplo, que a nossa soja vem de uma produção limpa e não vem de desmatamento e os nossos produtos têm muito menos emissão de gases de efeito estufa do que produtos, por exemplo, dos nossos concorrentes, seja dos Estados Unidos em relação à soja, seja de outros países em relação ao aço, né? Agora, para tudo isso, nós realmente precisamos de uma política ambiental responsável, transparente, determinada, coisa que, infelizmente, nós ainda não temos. Gessner, vamos ampliar aqui o número de vozes nessa conversa. Também tem o Leandro Magalhães com uma pergunta para você, direto de Brasília. Leandro. Professor, prazer falar com o senhor. Duas questões, professor, duas dúvidas. Eu gostaria de saber da avaliação do senhor. A primeira é a seguinte, estamos na pandemia, no ano passado a situação pegou vários países de surpresa, né? E há o fator da economia, ou seja, os estados e o governo federal tiveram que estão tentando lidar com essa questão da pandemia para salvar vidas. E do outro lado da ponta também tem o fator economia, né? A questão do emprego e desemprego. Muitas pessoas perderam o emprego. O senhor acha que esse resultado do PIB, esse aumento do último trimestre, do primeiro, 1,2% no caso, seria um reflexo aí, portanto, dessa tentativa do país também não parar, ou seja, a economia também não parou, já que houve o trabalho, uma frente em relação à pandemia, mas também em relação à economia, para a indústria não parar. Um outro ponto seria o seguinte, o país se endividou e muito com o auxílio emergencial, um recurso necessário, né, que circulou no país inteiro. Mas a gente não teve ainda conclusões como uma reforma administrativa e tributária. Estão paradas no Congresso Nacional. O senhor acha que avançando nisso ajuda o país ainda mais a crescer lá na frente?
Olha, com certeza, Leandro. Acho que seu ponto é importante, que nós estamos sobrevivendo à situação da crise, mas ainda há muitos pontos estruturais a serem superados. Você mencionou dois fundamentais. A reforma tributária, que, francamente, eu acho que é algo assim de longo prazo, eu acho que é algo que precisa mais tempo. Desde o início dessa discussão, eu tenho comentado, às vezes até contrariando colegas, tenho comentado que, olha, uma reforma tributária é uma tarefa para vários governos, não para um governo, é algo mais complicado, mas é muito importante, precisa ser atacado. A questão da reforma administrativa é fundamental. Na verdade, há um sobredimensionamento do Estado e a aplicação é cruel ver a aplicação de recursos e gastos correntes com super salários, com órgãos absolutamente dispensáveis, para não dizer inúteis, e, ao mesmo tempo, as pessoas passando fome. Nós tivemos capacidade de aplicar uma quantia considerável para o nosso orçamento, 300 bilhões de reais no ano passado, para o auxílio emergencial, mas já esse ano minguou, foi menor, teve aquela interrupção no primeiro trimestre. Aliás, explica um pouco também porque o consumo das famílias caiu. Quer dizer, nós estamos numa situação muito difícil do ponto de vista fiscal e não podemos deixar escapar o equilíbrio fiscal. Quer dizer, nunca tivemos o equilíbrio fiscal, a gente já vinha com uma situação de déficit crônico nas contas fiscais, nosso déficit primário, que houve um rombo fenomenal em 2020, deveremos ter um rombo próximo a 200 bilhões de reais este ano, e nós não podemos deixar essa situação perdurar sob pena de ter novamente taxas de juros estratosféricas. Então, é preciso, fazer um esforço enorme para racionalizar despesas. E, nesse sentido, eu acho que a reforma administrativa é prioritária à reforma tributária, porque essa é tão complexa, ela envolve as 3 esferas de governo, uma redistribuição de recursos monumental, uma disputa federativa que ocorre em todas as regiões do planeta. Então, essa é algo gradual. Agora, a reforma administrativa, a racionalização de gastos, o fim do desperdício dessa máquina pública paquidérmica, essa tem que ocorrer. E aí é um desafio para a sociedade brasileira ter essa escolha de, olha, vamos cortar onde é desperdício e vamos garantir o consumo básico das pessoas. Gessner Oliveira, economista, muito obrigado por sua participação. Só uma dúvida rapidamente. De que forma que a vacinação intensa contra a Covid-19 entra para colar, fechar esse quebra-cabeça aí que você explicou até agora? Olha, Evandro, aí realmente tem um impacto fenomenal. Nós vimos nos Estados Unidos, os Estados Unidos dão um show de horrores no ano passado, quando as curvas de casos, de internações, de mortes, etc., foi horrorosa, né? Mas, ao mesmo tempo, deu um show do ponto de vista de investimento em vacinas, em vacinação, e isso tem um efeito sobre a economia muito forte, porque nos investidores gera expectativas muito positivas de que haverá uma reversão uma reversão da economia e que, digamos, todas as restrições a tantas cadeias importantes na área de serviços, de eventos, de restaurantes, de bares, etc., isso vai reverter. Isso, a experiência histórica demonstra que há uma reação muito forte do consumo. Então, mesmo com as restrições que nós temos, com a enorme pobreza, o desemprego, etc., haveria uma reação do consumo, que representa mais de 60% do PIB, haveria uma reação muito positiva, ao lado de uma reação positiva de investimento produtivo. Essas forças, somadas à demanda externa e o estímulo às exportações, daria um potencial de crescimento muito grande. Portanto, a vacina continua sendo a principal medida de política econômica para o país. Gessner Oliveira, professor da FGV, sócio da Gol Associados. Mais uma vez, Gessner, um prazer falar com você. Prazer enorme, Carol, Evandro, Fernando, Leandro.
e com os espectadores aqui da CNN. Obrigada, Jéssica. Até uma próxima.